Desde 2015, a Previdência Social vem sendo considerada a grande culpada pelo mau desempenho financeiro do governo brasileiro. Mas os benefícios pagos pelo INSS são hoje o motor da economia de mais de 65% dos municípios do país. Neste Agenda Econômica, eu recebo o coordenador geral do pagamento de benefícios da Previdência, Alberto Alegre. Alberto, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu agradeço a oportunidade, o convite de poder vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto que para mim é apaixonante, que é a Previdência Social, especialmente por estar cuidando de uma pasta chamada Coordenação do Pagamento de Benefício. Então, você é apaixonado pela Previdência, mas tem muita gente que quer ver a Previdência longe, né? Conta aí pra gente, nessa questão do pagamento dos benefícios, né? Eu comecei abrindo dizendo que mais de 65% dos municípios vivem, na verdade, giram a economia com esses benefícios. Como é que são esses números da Previdência mesmo? Na verdade, assim, hoje nós temos tanto benefícios transitórios, que são aqueles temporários que a gente chama, que são os auxílios doenças, acidentes de trabalho, salário maternidade, e tem aqueles permanentes, que ficam mais concentrados nas aposentadorias e pensões. E os municípios todos, eles têm, no seu desenvolvimento, a maioria deles trabalha sobre o regime geral de previdência, ou seja, aquele que assina a carteira, que paga a contribuição mensal de um carnezinho do INSS, através de uma empresa, né, individual ou uma empresa um pouco maior. Então, todos esses estão filiados ao regime de previdência social. E a partir do momento em que eles passam por alguma situação da sua vida, seja um momento de dificuldade, como a perda de alguém, uma pensão por morte, por exemplo, e essa renda passa a fazer parte da economia familiar e, logicamente, de um município, né? Então, aí a gente tem municípios que chegam até a ter 30% da sua população em benefício, né? A partir dos dados do próprio site da Previdência, que vocês nos forneceram também, nós montamos um quadro mostrando, assim, esses grandes números da Previdência. Vamos mostrar para o nosso telespectador, quer dizer, o INSS em números, né? São 34 milhões de beneficiários, quer dizer, 34 milhões de brasileiros recebem mensalmente algum tipo de recurso da Previdência. Algum tipo de benefício, seja ele transitório, temporário ou permanente. Que, como você citou aí, no transitório tem auxílio maternidade, auxílio desemprego, tudo isso não, tem. Desemprego não, FGTS. Isso. O auxílio maternidade... Auxílios doença. Auxílio doença, tá. Esses benefícios são 40,9 bilhões por mês, Por mês. Por mês. Então, veja bem. Multiplicando por 13, porque tem 13º, né? Imagino que isso significa na economia do próprio país, né? Então, em momentos de crise, dá para se dizer que a Previdência mantém, muitas vezes, o equilíbrio até de um comércio de um... Ao longo de um ano dá mais de 500 bilhões, né? De reais. Exatamente. E o benefício médio, R$ 1.291. Isso aí é o benefício médio. Como nós temos, a grande maioria recebe o salário mínimo, né? Então isso... puxa, mas hoje o teto da Previdência é um pouco mais de R$ 5.000, né? Mas isso quando a pessoa faz também o seu planejamento. Por isso, quando eu venho assim, eu gosto muito de falar a respeito do planejamento previdenciário, né? Previdência é prevenir, é prever. Então, quanto melhor tu te posiciona, melhor tu contribui, melhor tu te preocupas, melhor também será o teu benefício o dia que você for precisar dele, né? Na prática, quanto maior for o percentual que você pagar de INSS sobre o salário, não o percentual, mas o salário... Isso, porque muitas vezes o que o cidadão confunde é que se ele... Hoje, existe um teto, né? O teto hoje está em torno de 5.600 no desconto, seja... através de um carnê da Previdência, seja através de uma GFIP, através da carteira de trabalho. Do mínimo ao teto da Previdência, que é 5.680, se eu não me engano. Um percentual sobre isso, né? Percentual sobre isso. Então, para o trabalhador de carteira assinada, a parte do patronal normalmente é 9%, do empregado é 11%. Do carnê é 20% para o autônomo. Mas existem algumas outras linhas que o governo criou para que tivesse a inclusão previdenciária, por exemplo, como de 11%, que é a contribuição, mas esse é só sobre o mínimo, não pode ser sobre outros valores, somente sobre o mínimo. Exatamente para que aquelas pessoas de baixa renda possam ter o acesso também aos serviços previdenciários. O importante é a filiação, o importante é a manutenção
desta filiação através da contribuição, né? Tá, isso significa que a pessoa que é autônoma, por exemplo, né? Porque isso vale mais para o autônomo, mais né? para o autônomo, a pessoa que é autônoma, ela pode decidir sobre quanto ela vai pagar. Com certeza. Porque o contratado em uma empresa é a definição, fixo. É salário fixo. Exato, né? E mesmo, como eu lhe disse, mesmo ele empregado no regime geral, mesmo que ele ganhe acima do teto, ele é limitado o desconto ao teto. Porque quando ele receber a aposentadoria, está limitado por Está limitado ao teto, né, daquela ocasião. E hoje o autônomo, ele pode ser... ele pode contribuir hoje, por exemplo, sobre o mínimo. Mês que vem ele teve um excelente trabalho, ele realmente ganhou mais, ele pode contribuir sobre o teto, ele pode dizer, não, quero contribuir sobre R$3.000. Lá o dia que ele for precisar entrar em benefício, vai ser uma média dessas contribuições. A gente estava falando no começo da questão da participação desses recursos, né, distribuídos pela Previdência na economia dos municípios, né? Foi o que a gente abriu falando. A partir também dos dados que vocês fizeram, a gente fez um pequeno gráfico aqui, onde a gente mostra exatamente essa participação, né? E o tamanho dela, né? E dos dados de vocês com os da Receita, a gente percebe que, na verdade, 68% dos municípios brasileiros, e aqui principalmente os menores, eles recebem, entra na economia do município, mais dinheiro vindo da Previdência do que o que vem do Fundo de Participação dos Municípios. Perfeito. Ou seja, isso aqui faz com que a economia do município gire. Gire. E veja bem, como a gente falou, assim, em épocas de crise, gente, a Previdência é fantástica nesse momento, né? Então, o comércio todo de um município vai girar em torno desta situação, porque não deixa de entrar recursos financeiros mensais àquele município. Aquele é um recurso certo. Agora, o interessante que a gente viu também é que 67% dos beneficiários, ou seja, dos cidadãos que recebem esses benefícios, eles recebem apenas um salário mínimo e que isso é 47% do orçamento. Né? Ou seja, a maior parte da população, dos beneficiários, recebe uma parte menor. Então, esse restante está sendo pago para quem tem benefício maior. Exato. Né? Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria fechar um pouco nessa questão da economia. Porque o Fundo da Participação dos Municípios, ele é um recurso que a Prefeitura recebe para educação, saúde, para os serviços públicos, né? E o dinheiro da Previdência, ele faz o comércio girar, e o serviço. Faz o comércio girar, e eu gostaria de deter um pouquinho nessa questão também do salário mínimo. Quando nós falamos em 68%, dos municípios, nosso país ele é agrícola, ele é um país agrícola. Nós temos aí alguns estados muito fortes na indústria, como São Paulo, né? Mas é muito forte a agricultura. Embora a maior parte da população viva nas cidades. Viva nas cidades. Mas pega um município aí relativamente agrícola, é óbvio que a maioria dos benefícios previdenciários vai ser um salário mínimo. Porque o trabalhador rural de economia familiar, ele tem o direito a um salário mínimo de aposentadoria ou de outros benefícios que ele venha a precisar. Então, por isso também que o salário mínimo ele é tão evidente, né? Porque, aliás, essa é uma conquista do trabalhador rural, porque a partir de 88, com a Constituição, eles passaram a fazer parte da Previdência Social. E esse foi um ganho fantástico, tanto para o trabalhador rural quanto para a Previdência, né, que pôde identificar melhor os seus trabalhadores. Né? Achei justo. Ok. Agora, em termos de distribuição de Previdência, a maior parte dos recursos ainda está destinada ao trabalhador urbano, né? Quando a gente pensa em aposentadoria. Sim. Né? E como é que fica essa questão quando a gente pensa... É claro que esses municípios, eles recebem uma percentual muito grande que recebe mais recurso do que do Fundo de Participação dos Municípios, mas você tem a maior parte do dinheiro da Previdência indo para os grandes municípios, as capitais, até porque tem uma população maior. Qual é o significado desse recurso na economia de uma capital, por exemplo? Eu também vejo, assim, acho muito parecido com os pequenos municípios, né? Hoje, eu até vejo assim também na questão familiar. Esse tempo atrás eu vim participar de um evento relacionado à terceira idade e se constatou que a família numa capital que tem um idoso na sua família aposentado, ele tem 30% de salário mais alto
do que as famílias que não possuem um idoso aposentado. Isso na capital? Na capital. Se a gente jogar isso, então, para a pequena cidade... Também vai fazer o mesmo tipo de efeito. Um outro comparativo que a gente fez aqui, por exemplo, a gente pegou São Paulo, que é a maior mesmo, né? Tem 2 milhões, mais de 2 milhões de beneficiários, 16% da população do município de São Paulo recebem, tem como fonte de renda principal o benefício da Previdência, não é pequeno, né? Os valores pagos aí também em termos de bilhões, porque afinal, né? E o benefício médio um pouco mais alto, R$ 1.700. Porque as capitais, como a gente disse, por elas serem urbanas, elas contribuem normalmente maior, porque tem o aposentado, ele vem da carteira assinada, né? Do vínculo empregatício. Agora, a gente pegou para comparar com Palmitos, Santa Catarina, né? Que tem 16.050 beneficiários, que isso é 30% da população, recebe 5.700.000 e isso são valores mensais, né? E a média de R$ 1.050. Agora, quando a gente pega 30% e 16%, se a gente pensar que essa pessoa é um avô ou uma avó ou um pai de família com benefício, você tem uma população muito maior aí vivendo em torno desses benefícios. Com certeza. E eu gosto muito dessa comparação que vocês trouxeram, porque a gente vê assim, independente do tamanho do município, né, São Paulo como Palmitos, né, ele vai ter a mesma incidência. Agora, tu vê isso que interessante, eu falei há pouco que os municípios menores incidem mais o salário mínimo, e a gente vê que a média do benefício em Palmitos, e ser um município pequeno, é um pouco acima de um salário mínimo. Por que isso? Porque é um município, né? Aliás, um abraço ao prefeito Leoni, porque a gente esteve lá esse tempo atrás fazendo uma visita também a esse município e fomos muito bem recebidos lá. E exatamente esse era o tema que eles queriam que a gente debatesse. Porque lá nós não temos só agricultura, lá também existem indústrias e um comércio bastante forte. Então lá tu tem uma mistura do urbano com o rural e isso eleva a média do benefício pago no município. Não é só uma população rural. Não é só uma população rural. E a gente que contribui efetivamente, Exato. Né? Porque... E aí aumenta a média de benefício pago no município e isso ajuda na economia. Como é que vocês estão agora nesse momento? Previdência, você falou que tem hoje um dos cadastros mais fiéis, né, do seu público no Brasil. A Previdência veio com uma série agora de novidades a partir da prova de vida que é feita anualmente. Como é que estão esses números? Né? Foi fechado agora no fim de fevereiro a prova de vida. Quais são os números que vocês trazem? Exato. Hoje a Previdência, ela é um dos maiores cadastros do mundo, não resta dúvida. É óbvio que nós estamos constantemente trabalhando para melhorar este cadastro, né? Hoje, nosso cadastro ele é migrado desde quando começou o PIS/PASEP no Brasil, né? Lá pelos anos 70. Então, nem tudo está ainda informatizado. Muita dessas situações, dos vínculos e remunerações daqueles segurados ainda estão muito aquém daquilo que seja o ideal. Mas é hoje, sim, um dos maiores cadastros do mundo, da América do Sul, indiscutivelmente. O que se está se trabalhando muito, e a gente faz sempre esse apelo cada vez que vem à imprensa, é que é importante o segurado se dirigir a uma agência da Previdência Social na hora que tem um tempo e tente ver como está o seu cadastro, né? Porque muitas vezes ele só se preocupa nisso na hora que for se aposentar ou na hora que vai buscar um benefício. E aí pode chegar lá e ter uma grande decepção. Uma empresa que embora esteja na carteira de trabalho, nunca tenha contribuído, né? O seu nome está completamente errado, né? Porque no Brasil existe muito homônimo, João da Silva, José Francisco, né? Alberto Alegre, eu não sabia, tem vários Alberto Alegres no país. E a gente acha que é o único, e às vezes isso traz algumas situações ruins, né, indelicadas no momento que vai buscar um benefício da Previdência. Porque o cidadão, ele não sabe exatamente que ele tem um cadastro lá. No seu cidadão que já está aposentado, o que precisa de um benefício, ele não sabe que tem um cadastro lá na Previdência. Isso. Claro que a gente sabe que tem o PIS, o PASEP, mas a gente não tem essa noção clara de que isso é um cadastro na Previdência. Claro, porque, na verdade, o cadastro na Previdência ele iniciou com o número do PIS e com o número do carnezinho, né?
Agora, como nós dissemos, a informatização no Brasil, ela é recente. Ela é recente. A própria Receita Federal, né, até bem pouco tempo atrás, eu me lembro que nós levávamos um monte de papel, né, e ficava tudo na Receita. Hoje ela é toda online, ela é toda através do sistema. E a Previdência também está caminhando para isso. Não está muito longe, aliás, já tem algumas realidades disso, onde o benefício vai ser solicitado remotamente. Também. E o cadastro é importante nesse momento. Para o jovem que está fazendo 18 anos, como é que ele vai lá e faz um cadastro da Previdência? Ele pode ir fazer um cadastro da Previdência? Na verdade, com 16. Com 16? Eu sempre disse isso. Meu filho, quando fez 16 anos, eu dei um carnezinho para ele de presente de 18 anos? Do INSS. Por quê? Porque com 16 anos ele já pode ser contribuinte. Né? Então... Mas é uma opção. É uma opção. Uhum. Né? Hoje pode ser contribuinte como estudante do tipo facultativo, né? Então, existem algumas espécies de contribuintes, né? O facultativo, que é aquele que contribui facultativamente até o dia que assinar a sua carteira ou ter a sua empresa. Um plano, né? De previdência, então. Plano de previdência, perfeito. E você acha que esse plano de previdência é ainda bem confiável? Amiga, a Previdência tem mais de 90 anos. Antônia, eu não tenho dúvida, eu sempre quando falo nisso, assim, eu digo, uma instituição como essa, que dura mais de 90 anos, nós já superamos guerras mundiais, sistemas de governo, planos econômicos, e pergunta para qualquer aposentado que está nos ouvindo agora. Nós podemos discutir aqui se a Previdência paga pouco ou paga muito. Uma discussão livre, aberta e salutar. Mas é indiscutível que ela é eficiente. É mais segura do que um plano de um banco privado, por exemplo? Isso é delicado de eu falar, porque eu estaria... Né, eu posso te dizer assim, quantos planos privados já faliram? A gente já viu muitas reportagens de planos privados que tiveram problemas e que as pessoas até hoje estão tentando receber, né, mas existe planos privados muito sérios, muito eficientes, que eu sempre digo assim, o ideal para o cidadão, né, eu tenho a minha previdência do meu trabalho enquanto servidor público, mas eu tenho lá num banco privado também um plano privado para que um dia que eu me aposente de uma forma melhor, né? Mas eu faço essa pergunta porque a gente ouve, tanto hoje, né? Tem aí, como a gente colocou na abertura do programa, desde 2005, mas outras anteriormente também, fala-se tanto no risco da Previdência quebrar, que a Previdência pode quebrar, a questão da reforma previdenciária que não passou aqui no Congresso até agora, fala-se no risco de que se essa reforma não for aprovada, a Previdência quebra, e isso gera um certo temor no cidadão. Eu acho que o maior problema na verdade, o INSS está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e a Previdência como um todo está vinculado ao Ministério da Fazenda, tá? Então a gente não tem assim muita autorização para falar a respeito da reforma. Mas enquanto servidor de 31 anos de casa, né, eu posso ter a minha opinião com respeito a isso. Eu acho que enquanto a reforma da Previdência ela continuar sendo apenas uma discussão mais de cunho de linhas partidárias e não realmente da sua importância. Veja bem, nós estamos tratando aqui da importância da Previdência, é indiscutível que ela é importante. Então, nós precisamos discutir um pouco mais essa reforma. A reforma ela é importante, sim, para a Previdência, ela é necessária. A nossa legislação é muito antiga. A nossa legislação é do tempo que a expectativa de vida era muito menor do que é hoje, né? Hoje nós temos outras formas de garantias de emprego, nós temos outras formas de cuidado com a forma de como as pessoas são protegidas no seu trabalho. Tu entra numa empresa hoje que tem um alto índice de periculosidade, de uso, vamos pegar a metalurgia, as empresas pagam valores altíssimos para manter a qualidade de vida do seu trabalhador, com equipamentos de proteção, com equipamentos que protejam o meio ambiente, e a fiscalização é dura, é pesada e cara, né? Então, a gente precisa discutir essa reforma de um muito mais amplo, né? Pensando também nesse aspecto social da Previdência como distribuidor de renda? Claro, eu sou um cidadão, eu tenho 51 anos, eu não tenho problema em me pegar como exemplo. Quando eu comecei na função pública, que eu comecei muito jovem,
eu comecei com 18 para 19 anos, quando a gente ingressou na função pública, eu poderia me aposentar com 30 anos de contribuição. Eu já estaria aposentado. E eu me sinto numa situação muito boa, física e mentalmente, né? E eu acho que é isso que a gente precisa discutir. E outra coisa muito ruim que acontece quanto à reforma, eu acho que os meios que nós temos hoje de WhatsApp, redes sociais, todas elas, é fantástico que vê isso, mas infelizmente se carrega muita informação que não são verdadeiras. E essas falsas informações confundem a cabeça da população. Então, é bom que a gente traga aqui as informações reais, né? Isso que nós estamos fazendo hoje é perfeito, né? Vocês fizeram, a Previdência acabou agora no fim de fevereiro, uma atualização do cadastro, né? Com a prova de vida, né? A gente tem aí os dados, encerrada dia 28 de fevereiro, 3.200.000 ausentes. O que são essas pessoas? Assim, ali diz prova de vida, então dá para dizer essas pessoas morreram ou não? Foram pessoas também que esqueceram de ir, que por alguma razão não foram? O que vai acontecer agora? Isso. Do que faz parte essa prova de vida? O governo vem investindo muito nas questões de segurança, né? Na busca, pagar o benefício para quem realmente tem o direito, né? Então, existem várias alternativas aí de que a gente trabalha no monitoramento de benefício, pesquisas sobre vínculos, sobre outras questões bastante sérias que podem levar a uma falsificação, a levar a alguma situação onde a pessoa receba benefício indevido, né? E a prova de vida é uma delas. Então, quando foi feito o pregão do pagamento da folha dos benefícios previdenciários, os bancos ali assumiram um compromisso de ajudar o INSS, através da participação no pregão eletrônico para o pagamento, de reconhecer o segurado. Isso reduz aqui a possibilidade de fraude? Reduz a possibilidade de fraude. Como nós temos com um sistema de óbitos, por exemplo, no cartório. Hoje, quando uma pessoa falece, o cartório já tem um sistema que ele informa o INSS que fulano de tal veio a falecer. Isso é obrigatório? É obrigatório. E aí, automaticamente, aquele benefício é cessado. Só que ele não é totalmente eficiente, porque, acabei de falar, os homônimos, né? Quantos Alberto Alegre, filho da... Então, os nomes de mãe coincidem, nome próprio coincide, data de nascimento coincide. Então, às vezes, nem sempre a gente consegue. Então, a prova de vida é simples, é fácil. Cada banco tem o seu critério. A maioria dos bancos hoje utiliza o próprio terminal. Quando o cidadão vai lá receber, com o próprio, a digital, né, com biométrico, muitas vezes é o próprio atendente do banco, já faz a prova de vida da pessoa, a pessoa se apresenta, estou viva. Esses 3... Quem não morreu e está aqui, nesse grupo, não foi, faz o quê? Primeiro ir ao banco. E ver como mesmo encerrado o prazo? Mesmo encerrado o prazo, é sempre no banco. Chegando no banco, ele vai ver se ele está... qual a situação dele. Se ele fez... Agora, é muito importante fazer essa explicação. Se ele já fez há menos de 12 meses, não tem, ele já fez, já está feito. Esses que foram chamados até 28 de fevereiro, esses são aqueles que estão desde 2015, porque houve um atraso. Né? Não se conseguiu, desde 2015, fazer de todos como havia se planejado. Que era para fazer anualmente. Que era para fazer anualmente. Então, o que nós estamos fazendo junto com os bancos? Nós carregamos um prazo para esses atrasados. Quem não fez, procura a rede bancária. Lá ele vai saber. Se está suspenso, o próprio banco vai fazer a reativação, vai pagar aquilo que já está lá e o que falta, o sistema do INSS processa automaticamente. Caso o sistema do INSS não processe automaticamente, né, ele vai numa agência do INSS e é feito um pagamento alternativo desse valor. Essa é a regra básica. Então, melhor, vai ao banco. Lá ele fica sabendo da situação dele. Se não for para resolver no banco, ele vai numa agência do INSS. O próprio banco vai dizer, isso aqui eu já reativei teu benefício, agora esse salário que falta aqui, né, vai até o INSS. Alberto, para a gente encerrar, o cidadão brasileiro contribuinte, trabalhador, principalmente de mais baixa renda, que é mais beneficiado pela Previdência, pode ficar tranquilo com relação ao futuro da Previdência? Até voltando à pergunta anterior, eu não tenho dúvida. Eu acho que
para a Previdência falir, gente, muita coisa antes falha. Eu acho que o próprio país entra em colapso. É preciso, sim, ter um olhar e um cuidado muito sério. E nós temos tempo ainda para isso. Há tempo ainda para isso. O último levantamento, de cada 10 trabalhadores, 6 têm cobertura. 6 têm cobertura. Ou seja, 6 são contribuintes, 4 não são. Estão na informalidade. Evitem a informalidade. Evita dizer, me paga por fora, eu não contribuo. Um dia isso vai fazer falta para você e para o país. Eu gosto de citar muito uma situação, que eu digo que é a parte filosófica da Previdência. Meu pai faleceu muito jovem, 47 anos. E ficou eu de mais velho e 3 irmãos, 2 adolescentes e um pequeno. E eu não entendia na época por que a minha mãe fazia aquilo, mas a minha mãe ficou com a pensão e ela ia lá, recebia a pensão e aí ela ia até... Ela gostava de ter os santinhos dela, era muito devota, ela chegava, pegava o dinheirinho, juntava todos os filhos, nós ali em volta dela e fazia uma oração e agradecia ao meu pai por ter ainda se mantido vivo através daquela pensão, porque ela continuava sustentando a família com aquilo que ele preveniu, com aquilo que ele preveu, né? Então, eu acho que é essa essência que a gente precisa mais do que nunca entender. Assim como para a vida nossa, do nosso cotidiano, né, a gente precisa estar sempre à ordem, com as coisas em ordem, porque daqui a 1 minuto a gente não sabe o que vai acontecer, seja com com todas as nossas pessoas queridas, é importante a gente estar em dia com elas para que não fique nada pendente, assim é a Previdência. Eu aprendi isso com a minha mãe, né, que mesmo depois da morte do pai, nós fomos sustentados por essa pensão, né? Então, a Previdência é isso, é garantir na missão proteção ao cidadão por meio do reconhecimento de direitos, com o objetivo de promover o bem-estar social. Essa é a nossa missão. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu agradeço, Antônia, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A Previdência agradece. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, mandar o link para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou pelo o e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.